Olá, meus alunos, e finalmente o último assunto da nossa disciplina de sustentabilidade. E é um assunto importante também para a área de administração, porque hoje a gente vai falar sobre custos ambientais. Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos sobre valoração ambiental? Como tentar dar valor ao meio ambiente? Lembrem-se que ainda estamos no começo dessa nova ciência de valoração ambiental, mas o principal é que as pessoas comecem a ter noção que o ar que elas respiram, que a água que elas tomam, que a terra onde que elas plantam, a ciclagem de nutrientes, o clima, tudo isso daí tem um valor sim para o ser humano e esse valor pode ser monetarizado. Agora vamos dar uma olhada então, complementando a economia ambiental, vamos falar um pouco sobre custos ambientais? Bom, gente, eu vou ser sincero com vocês. Existem dezenas de classificações de custos ambientais, como a gente pode classificar custo ambiental. Essa classificação, por exemplo, nesse slide, nos outros dois próximos, é de Azevedo e colaboradores de 2007. Mas tem outros que eu vou mostrar aqui para vocês também. O que não muda entre as diferentes classificações de custos ambientais é a definição de custo ambiental, né? A gente pode dizer que custo ambiental são todos aqueles custos da criação, detecção, correção e prevenção da degradação ambiental. Então vamos pensar o seguinte: tudo que o ser humano faz de ruim ou tem que fazer de bom para não degradar o meio ambiente é um custo ambiental. Eu acho que à medida que a gente for mostrando essas diferentes classificações e os seus conceitos, né, próprios, vocês vão ter em mente certinho o que eu quero dizer com isso. Então lembre-se, todos os custos que de uma forma ou outra vêm para prevenir a poluição ambiental ou mesmo para recuperar os danos da poluição ambiental são chamados custos ambientais. Então, segundo a classificação de Azevedo e colaboradores, a gente tem os custos de prevenção ambiental, detecção ambiental, falhas ambientais externas e falhas ambientais internas. Vamos tentar esmiuçar esses custos aqui. Custo de prevenção ambiental, bom, pelo próprio nome fala, né, gente? É para prevenir a produção de poluentes, de resíduos, é para prevenir a poluição ambiental. Então, se eu uso mão de obra específica para isso, então o cara está em uma estação de tratamento de esgoto. Se eu faço treinamento ambiental lá, todo mês eu vou fazer uma sessão de treinamento ambiental. Se eu tenho uma matéria-prima no meu sistema de produção que pode gerar um resíduo perigoso, eu vou substituir por outra matéria-prima que gera um resíduo não perigoso. Isto tudo é custo de prevenção ambiental. Vamos continuar. Custo de detecção ambiental. São os custos associados à observação se os meus produtos e os meus processos cumprem todas as normas ambientais que eles devem cumprir. Sejam obrigatórias, como leis, por exemplo, leis, portarias, etc., ou sejam voluntárias, como, por exemplo, na certificação ISO 14001, em outros tipos de certificação. Tudo que eu gastar para ver se eu estou cumprindo ou não aquilo, eu chamo custo de detecção ambiental. Então, testes de inspeção, o próprio salário dos inspetores, análises ambientais, sejam físicas, químicas ou biológicas, auditoria ambiental, tudo isso daí entra em custo de detecção ambiental. Segundo Azevedo e colaboradores, 2007, a gente ainda tem os custos de falhas ambientais internas.
que são aqueles custos gerados para eliminar e gerir os poluentes gerados no processo antes de serem jogados no ambiente. Ou eu faço um problema ambiental interno. Antes que esse problema ambiental interno se torne externo, tenha um impacto ambiental em volta da minha empresa, eu vou fazer alguma coisa para evitar isso, né? Então, isso é chamado falha ambiental interna. Por exemplo, aquisição e manutenção de equipamento de tratamento de resíduo, equipamento de, de prevenção de emissão atmosférica, equipamento de tratamento de esgoto. Tudo isso daí são coisas que eu gerei internamente e para evitar que ele saia da empresa, eu vou investir em alguma coisa. Então, isso é chamado custo de falha ambiental interna. E o custo de falha ambiental externa? É quando esses problemas ambientais saem da parte física da empresa e vão para fora da empresa. Eles vão causar impactos ambientais fora da empresa. Daí, por exemplo, eu jogo esgoto no rio. Eu vou sofrer uma multa e eu tenho que recuperar aquele rio. Isto é um custo de falha ambiental externa. E dentro de falhas ambientais externas, isso é chamado um custo realizado, porque foi criado e pago pela empresa. Agora, tem outros casos, gente, que são chamados custos não realizados ou custos sociais, que quem paga esses custos é a própria sociedade, ou de forma individualizada, né, indivíduo por indivíduo, ou através dos seus governos pelo pagamento de impostos, né? Por exemplo, a minha empresa gera poluição atmosférica e essa poluição pode ir longe, dezenas de quilômetros, inclusive, vai depender do vento, né? Daí lá, a 5 quilômetros da minha empresa, uma pessoa fica doente por causa da poluição do ar. Tem uma grande chance dessa poluição do ar, que deixou essa pessoa doente, ter sido provocada pela minha empresa. Só que a minha empresa não tem como ser responsabilizada, porque pode ter sido provocada por outra empresa, por carros, por ônibus, por caminhão e assim por diante. Então, essa pessoa fica doente, ela vai lá num posto de saúde. Quem paga o posto de saúde? É a sociedade. Ou ela vai num hospital particular. Quem paga esse hospital particular? É a pessoa. Então, custo de falha ambiental externa, chamado custo não realizado, são aqueles custos sociais que não são pagos pela empresa. Algumas vezes é difícil responsabilizar a empresa, outras vezes é possível, e daí a empresa tem que pagar. Isso daí ele mudaria de custo não realizado para custo realizado. Tinoco e Kramer publicaram um trabalho bem interessante em 2008 que eles fazem um outro tipo de classificação. Se vocês começarem a prestar atenção, é a mesma coisa que a classificação de Azevedo e colaboradores, mas eles fazem outras divisões. Vamos dar uma olhada? Então, por exemplo, eles classificam em custos de prevenção, que é para reduzir a geração de poluentes. Por exemplo, eu ter tecnologia limpa, eu ter um filtro na chaminé, eu ter uma estação de tratamento de esgoto, eu ter um sistema que produz menos resíduo sólido. Tem os custos de controle, que é para manter dentro dos limites estabelecidos, e daí é o caso típico de inspeção periódica, auditoria ambiental, etc. Os custos de correção fiz porcaria. Lá fora eu fiz porcaria. Eu causei um impacto ambiental. Então eu vou ter que recuperar. Por exemplo, eu tirei uma área de floresta nativa. Vou ter que reflorestar aquela área. Então, eu fiz a besteira, eu tenho que corrigir a besteira. Tenho custos de falhas, daí é internamente a empresa, seria mais ou menos um custo de correção, mas dentro da empresa. Por exemplo, houve uma falha no meu processo de controle, provoquei poluição, vou ganhar uma multa.
e custos de externalidades, e daí é danos causados pelos impactos provocados. Não é para corrigir. Para corrigir, eu tenho custo de correção. Mas eu tenho que indenizar uma pessoa, eu tenho que pagar um tratamento de saúde, né? Então é o caso típico de danos causados à saúde humana. Existe outra classificação que nem tem dono, né? Nem tem autor nisso, porque é uma classificação normalmente já utilizada, mas que a gente pode utilizar também com custos ambientais. São os custos externos e os custos internos, né? Custos externos são danos ambientais provocados a terceiros, a propriedades, né, a outras pessoas. E custos internos são aqueles relacionados à linha de produção. E daí entra tudo. Por exemplo, manutenção de equipamento para não poluir, equipamentos para prevenir a poluição, treinamento ambiental, auditoria ambiental dentro da minha empresa e assim por diante são custos internos. Então, custo interno é feito dentro dos muros da empresa. Custo externo, dentro dos custos ambientais, né, é feito relacionado a tudo que acontece fora dos muros da minha empresa. E, finalmente, tem aquela classificação da International Federation of Accountants, que é vamos dizer assim, a Federação Internacional dos Contabilistas, tá? E daí entra diretamente em contabilidade ambiental. Quando a gente fala de custo ambiental, em geral, a gente está falando de contabilidade ambiental. Então, essa federação internacional tem uma classificação bem interessante e vocês vão ver que ela é mais específica. Algumas vezes dá para identificar muito bem, outras não tão bem. Então, por exemplo, custos diretos são os custos ambientais associados a um produto. Por exemplo, o programa de prevenção de um tipo de poluente dentro da minha empresa. Custos, e isso está ligado diretamente ao meu produto, diretamente. Custos indiretos são aqueles não associados diretamente ao meu produto. Eu tenho que fazer se eu tiver aquele produto ou não, se eu tiver maior produção ou menor produção, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Por exemplo, treinamento ambiental, certificação ambiental. Se eu mudar de produto dentro da minha fábrica, eu ainda vou fazer treinamento ambiental, certificação ambiental, etc. Tem os custos contingenciais ou intangíveis. Contingenciais, intangíveis, eles abarcam um grande número de produtos. Normalmente a gente fala são custos internos futuros que podem impactar a atividade da empresa. Não exatamente agora. Por exemplo, custo de prevenção ou compensação futura. Isso é um custo contingencial, tipicamente, tá? Então, o que pode acontecer no futuro? Qualidade de produto, saúde e satisfação dos funcionários, percepção do público. Estes são custos tipicamente intangíveis. Como que eu vou valorar a qualidade do produto? A saúde e satisfação dos funcionários, a percepção do público. É mais difícil. Então a gente fala que é um custo intangível. Tem aqueles custos potencialmente ocultos, que algumas vezes a gente esquece de colocar, né? A gente esquece de contabilizar, são os custos de conformidade com a lei ou políticas ambientais. Por exemplo, inspeções, seguros ambientais, auditoria ambiental. Então, muitas vezes, eles se confundem com os custos indiretos. Vamos prestar atenção. Os custos convencionais são aqueles que normalmente a gente tem que fazer: equipamento, matéria-prima, mão de obra. Normalmente os custos convencionais são aqueles que a gente vai fazer independente se a gente gosta de meio ambiente ou não. Mas, por exemplo, custos que, ao serem feitos, vão aumentar a eficiência do meu processo produtivo. Se aumenta a eficiência do meu processo produtivo, eu vou diminuir a perda, eu vou ter menos resíduo, eu vou ter menos impacto ambiental.
Custos com contingências, e daí entra aqueles que a gente estava vendo ali, a gente pode dizer que é uma subdivisão daqueles contingência ou intangíveis, né? São gastos que podem ou não ocorrer no futuro. Então, custos de regulamentações futuras, multas futuras, recuperação de danos causados, etc. Então, isso é bem típico daquele custos contingenciais. E os custos de imagem e relacionamento são os intangíveis, que estão relacionados à imagem corporativa, à relação com clientes, investidores, seguradoras, entidades reguladoras, trabalhadores, fornecedores e comunidade em geral. Então, esses dois últimos, gente, custos com contingências, é o mesmo que eu falei ali de custos contingenciais. E custos de imagem e relacionamento são aqueles que eu falei que são intangíveis. Por que intangíveis? É muito difícil valorar estes custos. Gente, então, por hoje é só. Essa foi a nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido e principalmente que vocês tenham crescido. Lembrem-se da importância disso para a profissão de vocês. O mundo está mudando e ele vai mudar cada vez mais e cada vez mais rápido, tá? Eu quero ver vocês lá na nossa live e conversar mais um pouco com vocês, tirar dúvidas e trocar ideias. Tá certo, pessoal? Por hoje foi só, foi mais tranquilo. A nossa última aula da disciplina inteira, eu não quis pegar muito no pé de vocês nessa última aula, tá? Não se esqueçam de fazer o nosso fórum e nossa atividade. O fórum vale presença e a atividade vale nota. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Até a nossa live.